Eu saúdo a todos na graça de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso encontro para celebrar. Você que está agora acessando a nossa live, que Deus possa te abençoar e te alcançar onde você estiver. E vocês que estão aqui comigo presentes, Deus possa também abençoar cada um de vocês. Vocês possam estar atentos, ouvindo a tua palavra, cantando, adorando e trazendo o seu culto. E eu gostaria que você nos acompanhasse numa leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou pedir para o Mauro que vem aqui à frente e leia para a gente. É João, capítulo 4, de 7 a 15. De 7 a 15. João 4, de 7 a 15. Diz assim a palavra: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes darias, pedido a ele, te haveria dado água viva. Até 15. Verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirar. Obrigado, Mauro. Deus abençoe você. E no texto é bem claro o momento em que Jesus fala que ele pode dar a água que, no caso, a mulher, uma samaritana, precisava beber. E é a água para a vida eterna. E nós estamos aqui porque um dia Jesus nos deu essa água. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus através de Jesus. E eu creio que cada um de nós trouxemos o nosso culto. Eu não sei como é que você está hoje, mas o que importa é que você está com o coração aberto, a mente aberta, e quer adorar e quer ser abençoado. E faça isso. E deixa Jesus agir na sua mente, no seu coração, com a sua palavra. Vim para adorar-te. Yeah.
Vamos orar. Queremos agradecer a Deus, porque hoje, como igreja do Senhor Jesus, podemos te adorar. Não que tenhamos condições, porque todos nós aqui somos pecadores, mas pecadores que foram lavados pelo sangue de Jesus. E por isso, quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos vê justificados. E por isso podemos realmente estar aqui presentes para te adorar. E queremos, ó Deus, ao mesmo tempo ser abençoados por Ti, porque o Senhor sabe o quanto que nós necessitamos da Sua orientação, da Sua bênção sobre as nossas vidas, da Tua palavra para frutificar em nós, para que possamos viver conforme a Tua vontade. E obrigado, a Deus, por todos aqueles que estão entrando na nossa live, ou que vão entrar depois. Os abençoe, os visite em suas casas. E também obrigado por todos que estão aqui hoje presentes, que sentiram o desejo, através do Teu Espírito Santo, vir até aqui. E queremos juntos, ó Deus, prestar o nosso culto individual e coletivamente te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda gostaria que nós cantássemos que Jesus, o nome dele é sobre todo e qualquer nome. O seu nome é maravilhoso, o nome de Jesus é conselheiro, é Deus forte, ele é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz. E através da sua semelhança a cada um de nós, se esvaziou-se de Deus para ser cada um de nós, se humilhou para obedecer a Deus e teve a morte de cruz para nos salvar. Seja o nome
dupla, Tiago e eu. E seja glorificado o nome de Deus nesse sentido. Ivan e Júnior não puderam vir, Deus ainda disse que tem problemas. Fez uma cirurgia odontológica, nada sério, mas precisa ser resguardado. Então, por isso que ela está aqui conosco hoje também. Quarta-feira estamos com o nosso estudo bíblico, às 7 horas. Você pode entrar também na nossa live, no nosso encontro para orar. E se quiser deixar no nosso site, no nosso Messenger, ou mesmo no dia, pode também entrar na live e colocar o seu pedido. E nós vamos estar orando ao vivo por você e pelo seu pedido. Então, entre em contato conosco. E, claro, queremos convidar aqueles que podem vir presencialmente, estar aqui conosco, porque nesse dia também nós sempre trazemos um estudo bíblico. Aprendemos um pouco mais da palavra e oramos sobre a palavra de Deus. Né? Nós temos que orar a palavra, né? Não é do que está na nossa cabeça, o que a gente acha, o que a gente pensa. A gente tem que orar através da palavra de Deus. Ela que nos orienta a fazer os nossos pedidos e a entender aquilo que Deus quer para nós. Queremos agradecer as pessoas que têm contribuído com os jogos alimentícios e também aquelas que têm trazido seus dízimos e ofertas. Com isso nós estamos acertando todas as nossas dívidas, né, mensais, né, luz, água, aluguel, e, enfim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, completando aquilo que vocês precisam e manter esse trabalho aqui nessa cidade. Nós vamos estar orando também em determinado momento e nós vamos agradecer a Deus pela forma como você tem contribuído com a igreja. Antes de orarmos, vamos cantar uma canção que fala justamente que a essência da adoração é o nosso louvor a Deus, mas principalmente porque temos que reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Não é o levantar das mãos, não é nossas vozes, não são os instrumentos que adoram o Senhor. É através da nossa vida que nós adoramos ao nosso Deus. É a essência do nosso louvor, é ter a certeza de que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Redentor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti. Mas
vamos trazer então os nossos pedidos diante desse Senhor Deus. A essência do nosso louvor é Jesus Cristo, que nos salvou e que também trouxe a redenção dos nossos pecados. Deus não amou. Eu quero agradecer a Deus. Estava comentando com o Paulo aqui, onde eu certamente não estaria hoje se Deus não tivesse o controle da situação. Ontem eu teria me envolvido num acidente muito grave lá no Itaú de Minas. Uma pessoa deu uma marcha ré na rodovia para não fazer o retorno. E eu precisei, com a ajuda de Deus, claro, né, controlar toda aquela situação para não se envolver num acidente grave. Então, agradecer a Deus por isso. Eu queria que os irmãos orassem por um colega meu lá de Curitiba, o nome dele é Gabriel. Nós viajamos muito para Bolívia, junto, Paraguai, vários lugares, né? E como o pastor sabe, esse caminhão que está ali parado é aquele que dá o fogo, que a turma chama fogo na bunda dele, para esquentar o produto. E a mangueira estourou, ele se queimou 50% do corpo. Ele está lá no Hospital Evangélico de Curitiba internado. Gabriel, está entre a vida e a morte mesmo. Então, os irmãos orem por ele e pela família. Ele é cristão? Não, até não sei não. Até não sei não. Orar a favor dele, da família, pela vida, a salvação dele também. Mauro, quantos anos dirigiu um caminhão com fogo lá atrás? Bastante. Você vê que Deus protegeu ele todos esses anos, né? Graças a Deus. Ele estava em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, descarregando. Isso aconteceu lá. Ele veio numa UTI e morre para o Hospital Evangélico de Curitiba. Gabriel. Você poderia passar o telefone para o Paulo? O Paulo vai estar orando por você, agradecendo pelo livramento, né, que o Mauro teve ontem, e também desses anos todos, né? E pedindo em favor do Gabriel, pela vida dele e pela salvação dele. Vamos orar. Pai querido, agradecemos por estar na tua casa, te louvando, Pai querido, e nesse momento que estamos intercedendo uns pelos outros, Pai querido, agradecendo a Ti pelo livramento que o Senhor deu para o Mauro, naquela estrada, Pai. E também pedindo pelo Gabriel, Pai querido, que teve aquele acidente, Senhor de Deus, que o Senhor guarde ele, proteja, dê todos os teus livramentos e que o Senhor guarde também os seus familiares. É que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Alguém tem mais um pedido? Eu queria pedir para Silvana e seu Luiz. Silvana e seu Luiz. Dois conhecidos nossos do Mogi Guaçu, né? A mulher está com CA e o marido também com CA. Eles não são evangélicos, né? Então, pedir em favor deles. Silvana e Luiz. Eu pedi que você passe o microfone para o Mauro, então o Mauro agora, pelo pedido do Paulo. Conosco, Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na casa de oração. Te agradecemos por esse culto, pelos irmãos aqui presentes, Pai, por aqueles que não puderam estar. O Senhor abençoe da mesma forma. Perdoa, Pai, as nossas falhas, tudo aquilo que nos separa da nossa íntima e sincera comunhão com o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Colocamos na Tua presença, Pai, o pedido do Paulo, da Silvana e do Maurício, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai, dando oportunidade de vida, de salvação, curando, ó Pai, todos os problemas deles, abençoando seus familiares e dando, ó Pai, muita paz, muita saúde no seu lar para todos eles, e que eles possam ter uma oportunidade de encontrar Jesus, ó Pai, como segundo e suficiente Salvador. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Mais alguém tem um pedido? Roberto, eu queria fazer um pedido para um membro lá do nosso time lá no trabalho. Por conta de fatores pessoais, ele acabou atentando contra a própria vida essa semana. E essa já é a segunda tentativa de suicídio. Então é uma coisa... ele não faleceu. Não. Mas aí até os especialistas, por conta da incidência, julgaram como um certo grau de insanidade, foi até por uma clínica, para psiquiatra, psicológico. Então, orar para que Deus, né, dê esperança e consiga intervir. Seja disso, né? Você já sabe, né? Jesus também. Acho que por descrição é melhor não falar o nome. Isso. Eu sou amigo do... Isso.
amigo de colega lá para né? Eu vou pedir ao seu Laurito, então, que ore, por favor, do amigo do Felipe, que está nesse problema. Ele tentou o suicídio e está internado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta hora para agradecer as bênçãos das suas mãos, as bênçãos por ele estar aqui nessa noite, colocando tudo nas tuas mãos. Agora eu quero pedir para aquela pessoa, aquele moço que tem tentado contra a vida, que o Senhor tem uma bênção para ele curando, sabemos que é uma doença, que ele seja curado pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua graça. Que com todos aqueles que podem ajudar ali, que o Senhor oriente em tudo, se com a nossa igreja também, que possamos a cada dia orar, falar, pedir ao Senhor por aquela pessoa. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Mais alguém com pedido? Não? Denise? Quero continuar pedindo pelo meu exame, né, que eu vou fazer vai ser na cabeça, mas não lembro o nome do exame agora, para eu descobrir o que faz com essa vista minha que está piorando muito. Eu vou pedir a Sueli, pode olhar para o convite, por favor. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento, Pai, de estar na sua presença, de poder apresentar a irmã Janite diante do teu altar, para que Deus possa realmente iluminar e abençoar, para que esses profissionais possam estar diagnosticando e dando a solução para esse problema. Deus, tudo colocamos em suas mãos e tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém tem um pedido? Conceição? Ah, sim, obrigado, senhora. Mas pode falar. Para a dona Maria, mãe da maionese. Tá bom. E eu queria pedir também pela minha boca. Isso é um problema na boca, eu quero passar na dentista lá de Araras, vou achar uma para lá, né? Estou pedindo que Deus esteja orientando, né? como sempre comigo em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir a gente, então, que ore, gente, por favor, da Maria, uma Inês que está com problemas, né? Provavelmente ela está tendo dificuldade de andar. Tá? E pelo exame, né? Essa dificuldade que a Conceição tem, né? Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui agradecidos pela oportunidade de termos comunhão com os outros e principalmente com o Senhor. Mas nesse momento eu quero entregar a vida da Maria, mãe da Inês, nessa parte que está com um problema. Nós sabemos que esse problema tem surgido mais tempo e que a Maria Inês, o Pai, seja uma filha zelosa, para cuidar de sua mãe agora, sabemos que ela tem passado por lutas e problemas. E o Senhor é a solução de tudo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém tem um pedido? Não? Vamos fazer a nossa reflexão dessa noite. Vou por aqui mais pertinho de vocês, que o grupo está um pouco menor. Então eu vou ficar mais perto de vocês. Queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler o capítulo 3, né, verso 1 a 8. Um texto muito conhecido de todos nós. João, capítulo 3, de 1 a 8.
Um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que Deus possa nos iluminar com esse texto nessa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque Jesus teve um encontro com essa pessoa tão importante ali da sociedade, um fariseu, uma pessoa culta, um estudioso das escrituras da época. Teve esse encontro com Jesus, e através desse encontro nós aprendemos tantas verdades, e registrado, ó Deus, pelo teu evangelista, que possamos nessa noite aprender que precisamos nascer de novo da água e do Espírito, em nome de Jesus. Amém. O contexto era a Páscoa de Jesus. Era a Páscoa. Perdão. Ainda não era a Páscoa de Jesus, né? Nós comemoramos a Páscoa de Jesus hoje em dia, mas na época estava acontecendo a Páscoa, que era uma das celebrações importantes da religião judaica. E Jesus estava em Jerusalém, porque todos tinham que ir para lá, porque o templo estava lá. E nas suas andanças ali, naquele momento da celebração da Páscoa, Jesus fazia muitos sinais, muitos milagres. E por isso muitos creram nele. Muitos creram nele naquele momento da Páscoa. Mas Jesus sabia que se tratava de uma fé um pouco superficial, porque muitos criam que Jesus era o que era, mas porque estavam vendo milagres e sinais, e talvez não compreendiam a fundo exatamente qual é a missão dele. Uma forma de a gente ver isso é o próprio Nicodemos, né? Que veio a ele, inclusive à noite, né? Depois que Jesus deve ter feito muitos sinais e milagres, e também queria ser visto, né? Porque ele era uma pessoa prominente, né, na sociedade. Nossa, aquele vamos dizer assim, aquele professor, teólogo, né, líder, foi falar com aquele filho de carpinteiro. Então, na noite, na calada da noite, ele procurou Jesus, mas justamente para tentar entender aqueles sinais e aqueles milagres que Jesus fazia. O texto até de João, capítulo 2, 23, 25, afirma isso, né? Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho acerca dos homens. Jesus sabia que muitos ali não estavam crendo realmente. Não havia naquelas pessoas evidência de uma fé salvadora mesmo, de uma mudança de vida, mas somente uma fé superficial, como nós vimos aqui em João 2, 23 e 25. Como vimos também no texto de João capítulo 3, Jesus sabia disso. Provavelmente muitos fariseus
entre eles, como sempre estavam ali cercando ele, né? Já buscavam em Jesus algo até para condená-lo. Tanto que na próxima Páscoa já foi o momento em que ele foi condenado. E entre esses fariseus havia um homem, nós vimos aqui, chamado Nicodemos. E vendo a história de Nicodemos, no final desse diálogo com Jesus, ele não demonstrou muito que tinha essa fé em Jesus. Mas depois que Jesus morreu, ele foi uma das pessoas que, junto com José de Arimateia, tirou o corpo, né? Da situação que estava com os romanos e providenciou um belíssimo sepultamento, né? Um local, uma pedra imensa, né? Eram só poucos que podiam ter algo do tipo. E isso demonstrando que realmente, provavelmente, ele teria entendido quem era Jesus. Então, Nicodemos, aqui, nesse momento, ele decide se encontrar secretamente com Jesus. Não sabemos o motivo, mas queria ouvir mais Jesus. Eu vou pedir, então, agora, antes de você colocar, você podia apagar a luz para mim? Nós vamos ouvir um trechinho, tá, de um diálogo, um filme entre Jesus e Nicodemos. Vamos lá. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse, muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa prece está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Obrigado. Então, até continuar, né? Ouvindo, né? Interessante, o autor, o produtor, né? O diretor desse filme, deixou um diálogo muito mais fácil, né? Porque quando nós lemos o texto, né? É um texto um pouco mais escrito numa época, né? Mais de 2000 anos atrás, mas a gente vendo que, na verdade, Jesus estava tendo um diálogo, né? Com qualquer outra pessoa. Mas tudo que nós lemos aqui no texto bíblico foi falado ali, né? E Nicodemos, ele fez uma declaração de fé ali, logo no início, que parecia até que estava nos convencendo que ele era um cristão, né? Que ninguém é capaz, né, de falar no nosso texto, aqui sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma afirmação que deixa a gente pensando que, nossa, ele já foi lá pensando já fazer o discipulado, né?
e se batizar. Né? Ele cria que alguém como Jesus não poderia fazer nada que ele fazia se não tivesse vindo da parte de Deus. Aparentemente, Jesus não se convence com a declaração. E logo em seguida ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos que lembrar que Jesus estava falando em uma época em que o Novo Testamento ainda não foi escrito, certo? E quando alguém se referia às Escrituras, ou ele mesmo se referia às Escrituras, dizem que estava falando do Antigo Testamento, dos textos antigos. Era baseado nisso. Nós passamos a ter o Novo Testamento bem depois, a partir do século 100 depois de Cristo. O fato de Nicodemos, né, chamar, que era mestre também, provavelmente um teólogo, e ele reconhecia que Jesus também era mestre. Mas isso é interessante porque a maneira como Jesus vai conduzindo o diálogo, ele sabia como mostrar para Nicodemos como ele deveria pensar sobre quem é Jesus, quem era ele no caso. Quando ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e a resposta de Nicodemos a essa afirmação foi que, mas alguém pode voltar ao ventre da sua mãe? Nicodemos faz essa pergunta. No texto da Bíblia fala, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então, muita gente pode pensar que, no caso de Nicodemos, não estava compreendendo muito o que Jesus estava querendo dizer. Parecendo que Nicodemos acreditava que Jesus estava falando em termos literais. É um pouco contraditório ver um mestre, um teólogo, não entendendo o que Jesus estava falando, dizendo, nossa, tem que nascer de novo, então tem que voltar para ver com minha mãe, né? No caso ali, achei interessante, minha mãe, tadinha, ela não morreu, nem sei como voltar para aquele ventre, né? Mas ali, na verdade, não é falta de entendimento da parte dele. Ele, no fundo, estava dando uma resposta porque ele tinha entendido o que Jesus estava querendo dizer. Tanto que, até no próprio filme, aqui mostra, ele fala assim, você está querendo dizer que tem que se tornar uma nova criatura? Os gentios precisam se converter? Assim, não é isso não, eu estou dizendo. Estou dizendo para você. Ninguém, aí repete, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus. Já não fala nem pode ver, mas não pode entrar no reino de Deus. Se não for através da água e do Espírito. Jesus reforça isso para Nicodemos, né? Você está querendo me mostrar que você não está entendendo, mas eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque caso Nicodemos era mestre, conhecia bem o modo de ensinar dos rabinos, que era através de ilustração. Jesus faz muito bem isso, né? Com parábolas, ilustra de várias formas os ensinamentos das verdades de Deus. Então, esse nascer de novo, Jesus estava apontando para uma questão de regeneração, regenerar. Ele responde, claro, usando a mesma figura, né? No vídeo ele fala até tentar-se uma nova criatura, né? Tornar-se uma nova criatura, né? Mas a pergunta é possível entrar de novo no ventre materno? Nicodemos está reconhecendo que está muito envolvido em seu próprio sistema religioso, porque ele responde de forma literal também para dizer, isso que você está colocando para mim é muito difícil. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que deixar de ser mestre, teólogo, vou deixar de ser um fariseu que respeita todas as leis, ser uma pessoa importante na minha sociedade.
para nascer de novo, quer dizer, começar de novo, ele estava respondendo para Jesus assim. Jesus foi enfático, né? Novamente. Nossa, você é mestre e não entendeu o que eu estou falando, né? Se você foi de uma forma irônica, também você. Provavelmente nem Jesus e nem Nicodemos estavam falando em termos literais. Portanto, sabendo que o discurso é figurado e que tanto Jesus quanto Nicodemos estavam envolvidos em uma ilustração proposta por Jesus, a continuação do texto deve ser tratada da mesma maneira. Pelo menos até o encerramento, né? No verso 8 que nós lemos aqui. Então, é impossível que a água citada aqui no verso 5, em que Jesus responde a pergunta, né, de Nicodemos, seja uma água literal. Alguns defendem que teria que passar pelo batismo, talvez o batismo de João, né? Porque naquela época o batismo de João ainda estava vivo, né, nesse momento. Tanto que a continuação do texto, acho que ainda no capítulo 3, no início do capítulo 4, fala sobre João Batista, né? Mas, pelo que a gente está entendendo aqui no texto, Jesus está falando, você tem que passar pelo batismo e depois receber o dom do Espírito, né? Como muitas, às vezes, a gente acha que é esse o caminho, né? Não é assim? Que nós temos que batizar e depois receber o dom do Espírito. Não é isso. Certamente essa água é justamente uma alusão, uma figura de algo que Jesus queria que Nicodemos entendesse. E nós hoje, eu e você, nós precisamos também compreender isso para que fique bem claro o que é nascer de novo. E se isso só acontece uma vez na vida de quem aceita Jesus, ou quando cremos, ou só quando cremos na obra que Jesus fez lá na cruz e em nossas vidas. Então vamos tentar, meu sermão hoje é de um tema só, é um item só. Tentar entender essa expressão da água e do Espírito. Então, no versículo 5, né, é que Jesus responde: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha os paralelos interessantes que há nessa estrutura dos versículos 3 e 5. No versículo 3, ele fala, digo a verdade. No versículo 5 também. Aí no versículo 3 ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus falou de uma forma bem genérica, pensando que Nicodemos iria entender, né? Ninguém pode entrar nesse reino que eu estou pregando se não nascer de novo. Aí Nicodemos vem com aquela velha história lá, eu vou ter que voltar para o reino da minha mãe, né? Então é o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus enfatiza bem isso, né? Então esse versículo 5 na verdade, uma ampliação do versículo 3, né? E o objetivo de Jesus era deixar bem claro para Nicodemos que tipo de mudança era necessária para que alguém fosse considerado salvo. Nascer de novo, né? Significa nascer da água e do Espírito. E essa é uma explicação bem detalhada acerca do real significado do novo nascimento. É nascer da água e nascer do Espírito. Mestres da época de Jesus, como Nicodemos, sabiam exatamente para que servia a água em seu dia a dia. Eu digo no dia a dia ritualístico, né, da religião. Estou falando de tomar banho, escovar dente, né, fazer comida, não. A água tinha um sentido ritual muito grande para esses mestres e professores e fariseus. Então, qual seria o seu sentido figurado?
Também sabiam sobre a promessa do quê? Da nova aliança. Eles estavam aguardando a nova aliança, embora eles não crescem que Jesus era o Cristo, né, o Messias prometido. Mas eles sabiam que haveria uma nova aliança. Eles estavam aguardando. Aliás, os judeus estão aguardando até hoje, né? Essa nova aliança. Então, o paralelo mais próximo que nós encontramos dessa água que Jesus cita aqui, justamente está no Antigo Testamento, né? É o que Jesus tinha na mão, né? Era o Antigo Testamento. E que se encontra no capítulo 36 de Ezequiel, que também é muito conhecido. Eu gosto muito desse texto. Ezequiel 36, 25 e 27. Ezequiel 36, 25 e 27. Veja. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que texto, não? Profundo, extenso, e que abrange exatamente aquilo que Jesus veio fazer. O contexto desse texto de Ezequiel é justamente de restauração do povo de Israel, né? Quando Deus mesmo disse, né, que irá purificar eles dos ídolos, eu darei um coração novo, né? Primeiro ele fala sobre aspargir, né? Aspargir na água, né? Jogar na água para purificar. Tudo isso também de uma forma simbólica, né? Mas querendo mostrar que a água tem um sentido de purificação. E é isso que na época de Jesus os mestres, os fariseus faziam com a água nos seus rituais. Usavam a água para se purificar. Não que a água, ela em si, trazia a purificação. Era um símbolo, certo? Era um símbolo da purificação. Nós vivemos muitos símbolos, né? Não é verdade? Nós, por exemplo, como cristãos evangélicos, nós participamos da ceia, e tomamos um cálice, né? De um suco de uva, né? Na época de Jesus, era um vinho, uma taça. E essa taça era ainda dividida para todo mundo. Dava um significado muito maior. Então, na verdade, a gente usa o símbolo do símbolo, né? Se a gente for pensar bem, né? As pessoas eram batizadas nos rios, né? E a gente batiza, na igreja batiza no batistério, né? Ou uma piscina. Tem igrejas que batizam no rio, mas se a gente for pensar, quando a gente batiza dentro da igreja, é o símbolo do símbolo, né? Mas isso não significa que nós estamos perdendo o significado maior do símbolo, certo? É isso aí. Então, aqui, a água, ela tem esse sentido de purificação, e eles usavam seus rituais naquela época. Deus, nesse contexto de Ezequiel, diz que a consequência da aspersão da água é a purificação. E a figura da água como purificador é comum, é muito comum no Antigo Testamento. A gente pode ver, a gente pode lembrar de um milagre, né, que aconteceu com Neemias, Naamã, né? O profeta falou: entra ali, mergulhe 7 vezes, você será purificado e ali você será curado da sua lepra. Né? Naamã ficou muito indignado. Nossa, eu saí de lá, da minha terra, que tem rios muito melhores que esse aí, né? Por que eu vou ter que entrar no ADI de São Paulo, né? Nós vamos comparando, né? O Rio Tietê, lá em São Paulo. Mas ele foi levado lá dentro. Mas se é só isso para você se tornar uma pessoa
curado, vergonha. Então, a gente vê que a água no Antigo Testamento tinha essa figura, né? De algo que purificava. Se banhar na água, a pessoa ficava purificada. E no caso de Naamã foi um milagre, né? Da cura dele. Mas também existe a questão da mudança de caráter. Quando as palavras água e espírito são citadas juntas, por exemplo, em Isaías 44:3. Isaías 44:3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Então, aqui a água e o espírito estão juntos justamente com esse intuito de mudança de caráter. Não só de purificação, mas transformação do caráter da pessoa. Então, o que Jesus estava falando na época de Nicodemos não estava relacionado ao batismo. O que ele queria dizer é que era necessário nascer de novo, e mais uma vez, conforme Ezequiel 36, nascer de novo pela água seria para sermos purificados, santificados, justificados. A água como símbolo, com o sentimento que você primeiro quer o quê? Ser perdoado, ser purificado dos seus pecados, ser santificado, separado para ser um servo de Deus, sem pecado. Você tinha que decidir isso, não era algo que acontecia, você tinha que desejar, você tinha que decidir: eu quero ser purificado, eu quero ser santificado, eu quero ser justificado. Nesse caso, é um dos itens de, novamente, o quê? Nascer de novo. Novo nascimento. E nascer do novo, né? De novo, do Espírito, é no sentido mais amplo ainda, né? Que é, pensando novamente em Ezequiel aqui, né? Ter um novo coração, uma visão nova da vida, ter, sim, uma perspectiva de transformação. Quando você nasce de novo da água, com esse sentimento que você precisa ser purificado, ser perdoado, ser santificado, ser justificado, você também precisa que o Espírito Santo faça uma mudança completa na sua mente, que te transforme, que você mude sua maneira de agir e de pensar. Então, nascer de novo do Espírito é realmente ter um coração novo, uma visão nova de vida, uma perspectiva de transformação da nossa mente. Que poderemos produzir o quê? O fruto do Espírito. E só podemos fazer isso, que é mais interessante, através do Espírito, né? O Espírito nos aponta o que temos que decidir. E ao mesmo tempo, o Espírito começa a trabalhar em nós para nos transformar e nos mudar. E, como diz o texto, para que a gente venha nascer de novo, tornar-se uma pessoa nova. E é interessante que o Evangelho de Jesus nos coloca no mesmo nível. É assim que Deus nos vê. Vê cada um de nós, independente da idade que tenhamos, como se fôssemos bebês que nasceram de novo. Ele está nos moldando, nos transformando, nos ensinando, nos redirecionando, nos dando entendimento, sabedoria, nos apontando aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. É o Espírito Santo que faz tudo isso, ainda nos dá os dons para podermos ajudar uns aos outros. A igreja, ela tem esse intuito de estar reunida ao redor da cruz, com os dons que o Espírito dá, cada um, não para
para si mesmo, mas é para ajudar o outro a ser transformado e nascer de novo. Não que a cada momento a gente nasça, mas a gente, a partir do momento que decide seguir a Jesus, ter esse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo passa a morar em nós, nós estamos nascendo. E vamos nascer perfeitos no momento em que Jesus voltar e nós viermos a falecer em Cristo. Que bênção, né? Quando você morrer, ou quando Jesus voltar, você vai abrir os olhos com a nova pessoa, com a mente de Cristo, transformado. Não vai ter mais doença, não vai ter mais mágoa, não vai ter mais inveja, não vai ter mais orgulho, não vai ter mais mimimi. Nós vamos ter a mente de Cristo, onde tudo vai ser perfeito. E vamos nascer, e como diz Jesus, né? Que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar se não nascermos de novo. E você está nesse processo de nascimento. Você está nascendo. Enquanto você está sendo transformado, enquanto você está sendo abençoado, orientado. Sabemos que a água nos limpa e também sabemos que todos pecamos e precisamos buscar o perdão do nosso Deus. Em Hebreus 10, 22 nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Mais uma vez, a água aqui. Quem faz isso? O Espírito Santo está em nós. Esta água pura, quem é? Jesus. Mais uma vez, apontando para Jesus. O verbo, né? A palavra, Jesus Cristo. Em João 4,13, nós lemos logo no início. 4,13 e 14, né? Jesus diz assim para a mulher samaritana: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus se coloca como sendo a água que nos leva para a vida eterna, a água que nos purifica, a água que nos abençoa, a água que nos purifica. Jesus deixou o seu coração refletido em sua palavra. E Ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar. Efésios 5,26 nos fala do sacrifício de Jesus pela igreja. Como diz aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus é a palavra, Jesus fala a palavra, Ele nos lava, nos purifica com a sua palavra. Nós estamos sendo purificados nesse momento com a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Ele pagou o preço de cada um dos nossos pecados, Ele morreu. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Sabe onde está esse texto? Apocalipse 21,6, um dos últimos capítulos. Jesus ainda se coloca como sendo a água da vida. Eu queria concluir. Como eu falei hoje, meu semana de tempo. Tem ponto 1, 2, 3, 4 e etc. A melhor forma da gente compreender o texto bíblico é encontrando as respostas na própria Bíblia. O Antigo Testamento trata a água como uma figura de purificação. E quando liga com a figura conjunta água e espírito, que nós vimos, fala de uma regeneração completa.
mudança de caráter, transformação de vida. Esse entendimento de Jesus foi passado aos apóstolos e também reproduzido no apóstolo Paulo, que diz que a lavagem é para regeneração e se dá pela palavra que é Cristo. Você vê a coerência, né, dos textos antigos com o que Jesus falou e com o que os apóstolos falam depois. E no último capítulo, penúltimo capítulo da Bíblia, em Apocalipse, o apóstolo João coloca essa situação. Portanto, o que Jesus disse a Nicodemos, como nós já vimos, não é uma ordenança para o batismo ou algo ligado literalmente, né, à água, mas uma ordenança para uma regeneração completa. É isso que Jesus está falando aqui. E Nicodemos entendeu logo nisso. Só que isso afetava uma mudança em tudo que ele era, tudo que ele achava que era. Eu diria que foi a mesma situação que aquele moço rico, né? Perguntou para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna e tudo mais? Aqui? Jesus fala para ele: venda tudo e me siga. Eu achei legal que, não sei se foi Lucas, né? Acho que tem dois evangelistas que falam sobre esse texto, não separei aqui, mas eu vejo a cena que o texto fala que ele ficou triste e deixou Jesus. A tristeza dele era: eu não sou capaz de deixar de vender tudo para servir a Jesus. Nicodemos aqui é a mesma coisa. Eu vou entrar no ventre da minha mãe, não tem jeito, inclusive ela está morta. Né? Mas ele estava querendo dizer: eu não posso, é difícil eu mudar, é difícil eu nascer de novo. E essa mudança do corpo, da alma, do espírito, ela é realizada durante toda a nossa vida. Toda a vida que nós vivemos nessa dimensão. Não é numa época que você é novinho, que você aceitou Jesus. É toda por sua vida. Até os 100, 200 anos que você viver. Essa mudança, ela deve o tempo todo estar acontecendo. Cuidado com você não ter ficado no passado. Achar que não precisa mais nada. Não precisa mais da palavra. Que não precisa, porque já conhece tudo. Já estudei, já fiz tudo isso. A palavra de Deus, ela é dinâmica. Ela é viva. E ela muda as nossas mentes, os nossos corações, os nossos conceitos, a nossa forma de agir, de pensar. Basta crer que Jesus é a palavra e que Ele é a própria água e o seu Espírito vai fazer que continuemos nesse nascimento, esse nascer de novo. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesse processo. Amém? Por isso, precisamos, não é de vez em quando, mas diariamente, estarmos pedindo perdão, estarmos nos renovando para que esse processo continue em nossas vidas. A canção que nós vamos cantar é uma oração que fala sobre renovar. E nós vamos pedir ao próprio Jesus que nos renove. Já não quero ser igual.
continuar pregando nossas vidas dia a dia nas suas mãos, pedindo que o Senhor renove em nós essa certeza que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Redentor e é o nosso Salvador. Meu Deus, queremos ter um coração novo, de carne, queremos ser mudados por Ti, queremos continuar nesse processo de nascimento, queremos que realmente o Espírito Santo esteja dentro de nós, nos orientando, nos abençoando, nos apontando aquilo que cometemos de errado contra Ti e contra as pessoas, para podermos continuar crescendo na Tua graça, Deus. Muito obrigado por todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que elas possam também ter essa certeza da renovação de Jesus nas suas vidas. E também nós que estamos aqui, possamos como igreja lembrar que precisamos ter comunhão uns com os outros, abençoando, perdoando e ajudando, e ao mesmo tempo juntos estamos nascendo para a glória que um dia teremos, pelo momento que teremos estar junto contigo, ó Deus dos céus. Muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor nos deu, pela palavra que está no nosso coração. Eu te peço em nome desse Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e Deus esteja com você em todas as suas decisões. Até mais, até domingo e quarta.